Apresentamos o ESD Online do GRESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como estão todos? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Fernando Luiz Petrossi, eu sou trabalhador da Federação Espírita do Paraná, também atuo na Casa Espírita João Guione, de Campo Largo, e também na Associação Beneficente Espírita Caminheiros do Bem, aqui em Curitiba, no Paraná. Estou aqui a convite de vocês para que a gente possa ter uma conversa, falar um pouquinho sobre a questão da progressão dos espíritos. Questões essas que estão lá na partir da pergunta 114 do Livro dos Espíritos. Então, se a gente for pensar um pouquinho para trás, revisar algumas questões, lá na questão número 100, por exemplo, quando Kardec traz para nós a questão da classificação dos espíritos, né, na primeira, segunda e terceira ordem, ou seja, é uma questão puramente didática, obviamente, né, já que a progressão dos espíritos não segue sempre uma linearidade. Ela é sempre progressiva, isso é um fato. Mas nem sempre é linear de uma forma que passou de um estágio já entra na outra. Ali foi uma forma só didática de Kardec nos explicar como os espíritos estão divididos aí pelo universo. Então a gente tem diversas categorias de espíritos porque cada um está seguindo um processo. Todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Está lá na questão dos livros dos Espíritos, na questão 115, né? Os Espíritos respondem sobre isso. Mas não significa que o fato de nós termos sido criados todos iguais por Deus, simples e ignorantes, que teremos sempre esse mesmo destino. Todos nós temos um único destino: evoluir e progredir. Essa é a nossa realidade. É para isso que Deus nos criou. Essa faz parte da essência da nossa jornada aqui no mundo terreno, onde é apenas uma etapa da vida maior, da vida espiritual. Então, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, que começou lá quando Deus nos criou e nunca terá fim. Materialmente falando, a nossa vida tem um ciclo, ela tem um processo determinado, ou seja, começa no nosso nascimento, nessa vida, e termina na nossa desencarnação, na nossa morte, quando a gente retorna ao mundo espiritual depois de havermos cumpridos as etapas necessárias para o nosso desenvolvimento aqui nessa Terra. Então a gente vai percebendo que entre idas e vindas, entre reencarnações a reencarnações, entre encontros e desencontros, nós estamos sempre evoluindo, estamos caminhando a rumo à perfeição, a caminho da luz, buscando sempre ser melhor a cada dia. Então Kardec traz nesse capítulo, nesse tópico do Livro dos Espíritos, algumas questões para nos refletir sobre isso, né? Então ele já pergunta, Kardec já inicia essa questão da progressão dos espíritos, querendo saber sobre os espíritos bons e aqueles que não são tão bons. Ou seja, porque a gente percebe no mundo aí de hoje, como sempre existiu, né, espíritos que já estão mais adiantados ou menos adiantados. Essa é, na verdade, uma descrição mais correta, mais lógica, mais racional. Porque se a gente for pensar que existem espíritos bons, presume-se, obviamente, que existem espíritos maus. E se existem espíritos maus, significa que Deus errou? Será que Deus criaria espíritos maus ou voltados ao mal? Obviamente que não. Se a gente acreditar nisso, toda a nossa ideia de Deus cai por terra, porque Deus é eternamente justo e bom. Ele faz a sua lei de justiça, amor e caridade, e criou todo o mecanismo celeste para nos possibilitar sempre evoluir, sempre crescer. Então ele não nos fez mal. O mais certo seria a gente dizer que existem espíritos ignorantes e outros que já adquiriram um certo conhecimento.
Ignorantes, claro que aqui a gente fala não no sentido pejorativo da palavra, mas espíritos que ignoram. E isso tanto é real que Jesus, no momento supremo da cruz, quando poderia ter feito qualquer coisa, aos olhos terrenos, né, ele poderia ter feito, mas ele simplesmente ergue os olhos ao Pai e diz: perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Que existem espíritos que ignoram o bem que fazem, ignoram o mal que fazem, ignoram até o bem que poderiam estar fazendo, ou seja, são espíritos ignorantes. São espíritos que ainda estão trilhando a jornada evolutiva. Então, são espíritos que estão ali cumprindo a sua destinação, seguindo essa trajetória, mais ou menos como Kardec nos mostrou lá na questão número 100, rumo à perfeição, rumo à felicidade. É essa a nossa destinação nessa existência. Sempre chegar mais perto de Deus, sempre chegar mais perto da perfeição, sempre chegar mais perto da felicidade. Porque vamos ser sinceros, o grau de perfeição vai ser atingido quando nós estivermos desintegrados das nossas más tendências, estejamos desintegrados da nossa matéria, estejamos vivendo a vida realmente espiritual. A vida espiritual onde o bem se faz presente, o amor é importante, e quando deixamos de fazer as coisas que nos prendem à tristeza, que nos prende à inferioridade. Então não somos maus, nem somos bons, somos apenas espíritos que têm algum conhecimento e outros que não. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se observa, se estuda, se melhora, melhor a gente vai ser. Mais espíritos mais esclarecidos. E Jesus já nos disse com muita propriedade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E liberta do quê? Do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa arrogância, nos liberta do sofrimento, porque a felicidade real é aquela que a gente vai ter quando formos espíritos puros. A nossa perfeição está muito atrelada à nossa felicidade. E o que todos nós buscamos não é ser feliz? Quem não quer ser feliz aqui? Eu quero. Eu sei que vocês também querem. Então a gente precisa trabalhar essa felicidade. Mas Kardec pergunta, então, na questão 114 do Livro dos Espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Então, aqui a gente já percebeu que não existem espíritos bons ou maus por natureza, mas eles se melhoram. Eles é que vão, de acordo com as suas escolhas, de acordo com as suas decisões, eles vão trilhando o caminho do amor ou não, o caminho do bem ou não, o caminho da felicidade ou não. E às vezes a gente se demora nesses processos porque a gente deixa que aqueles instrumentos que nos prendem à tristeza, que são o egoísmo e o orgulho, ainda são determinadamente fortes dentro de nós. A gente tem dificuldade ainda, nesse momento em que a gente está vivendo da nossa evolução, uma dificuldade muito grande em se livrar do egoísmo e do orgulho. E isso não é para a gente se tornar mal, não é para a gente sofrer, não é para a gente acumular um complexo de culpa. É simplesmente contestação de um fato real. Não significa que nós somos ruins. Tem gente que, quando a gente fala isso, se deprime, porque acha que está num processo, entra num processo de culpa, num processo de autodeterioração, e não consegue perceber a essência que tem dentro de si para poder evoluir e crescer. Não consegue perceber que tem ali todos os mecanismos para a gente ser feliz, né? Ainda nessa vida. A gente só precisa exercer a nossa boa vontade, a nossa gerência da nossa vida. Não deixar que os outros determinem o nosso rumo, mas é tomar o rumo da nossa vida. Isso chama-se livre-arbítrio, que Deus nos concedeu para fazermos um bom uso dele. Então a gente tem justamente essa oportunidade para sermos felizes ou não. Depende das escolhas que fizemos. Mas não somos assim criados essencialmente maus. Nós apenas fomos criados simples e ignorantes.
E a partir das nossas escolhas, a gente vai desenvolvendo o nosso raciocínio, a nossa inteligência e também a nossa moral, que é o que vai realmente nos levar para frente, né? Então, baseado nisso que os espíritos responderam, né? São os próprios espíritos que se melhoram. Olha só que coisa boa. A gente não precisa esperar o mundo espiritual. A gente não precisa esperar nenhum mestre além de Jesus. A gente não precisa esperar que ninguém faça algo por nós. São os próprios espíritos que se melhoram. E, melhorando-se, continuam os espíritos, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ou seja, é o resultado da nossa própria vontade, o resultado do nosso próprio esforço em querer ser melhor. Muitas pessoas se demoram na tristeza, se demoram nos problemas, se demoram nas dificuldades, porque não se dão conta disso, não se dão conta do seu potencial. Imagine que Deus ia criar alguém para ficar sofrendo nesse mundo. Faz sentido isso? Fala a verdade. Faz sentido isso para você? Se a gente concebe a ideia de um Deus justo, como é que a gente vai imaginar que Deus está nos deixando sofrer à toa? Se Ele está nos deixando sofrer, é porque algo existe para que a gente precise aprender. Algo existe ali para servir de modelo para o nosso desenvolvimento. E já nos deram os espíritos a dica sobre o livre-arbítrio. São os próprios espíritos que se melhoram. Ou seja, é o que disse Jesus, cada um segundo suas obras. Então, se a gente quer evoluir como espíritos, quer evoluir como seres humanos, para chegar mais perto da felicidade, mais perto da perfeição, não coloque essa responsabilidade nas mãos de terceiros. Não terceirize o seu progresso. Isso é obra sua. Por mais que a gente ame alguém, por mais que a gente deseje que o outro seja melhor, por mais que a gente queira ajudar o próximo, cada um faz as suas escolhas. E não temos como entrar na vida da pessoa e fazer as coisas por ela. Qual seria o mérito se isso acontecesse? Por isso que os espíritos são muito claros. Cada um melhora-se conforme as suas decisões, conforme as suas escolhas. Então, se a nossa vida não está legal, se a nossa vida está complicada, a quem a gente deve responsabilizar por isso? O mundo, o sistema, as pessoas, o chefe, a família? Não, a gente tem que responsabilizar somente a nós mesmos. E é aí que a gente vai desenvolvendo a nossa habilidade em resolver os problemas, habilidade em resolver os desafios que a vida nos oferece. Joana de Ângeles nos fala naquele belíssimo livro, né? Vida, Desafios e Soluções. Ou seja, ela já nos dá no título, ela já dá um apanhado do que é a vida. Ela tem desafios, tem problemas, tem questões para a gente resolver, mas também nos dá soluções. Então, Kardec continua avaliando essas questões, procurando assim uma resposta satisfatória para entender esse grande dilema da humanidade. Por que uns são bons e outros são maus? É a eterna luta do bem contra o mal, né? Mas essa eterna luta se dá dentro de nós mesmos, na nossa mente, no nosso coração, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, a gente vai trabalhando essas questões dentro de nós a cada existência. Por isso que ele nos deu o recurso da reencarnação. Sabia Jesus, sabe Deus também, que nossa vida de 100 anos, no máximo, é uma média que a gente tem hoje, né? É impossível a gente atingir toda a perfeição, toda a sabedoria. Por isso, eles nos deu o recurso da reencarnação, para que a gente tivesse várias oportunidades para chegar lá. Então, o Kardec insiste na pergunta, né? Então, dos espíritos, terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem, né? A clássica resposta, né? Deus criou a todos simples e ignorantes, isso é, sem saber. Uma tábua rasa, uma página em branco, né? Um pendrive vazio, um HD pronto para ser preenchido com coisas boas. E aí, conforme as nossas escolhas, as nossas decisões, a gente vai preencher esse campo material que a gente tem, esse campo do nosso cérebro, da nossa mente, da nossa consciência, para poder seguir a nossa trilha. Então, Deus nos criou todos simples e ignorantes, colocou na linha de partida. A partir dali, cada um faz o seu caminho. Uns vão chegar mais rápidos,
outros vão demorar um pouco mais, alguns vão se demorar longo tempo nessa jornada, porque vão se deixar levar por algumas circunstâncias da vida, né? E vai esquecer um pouquinho do seu propósito. Mas vão chegar lá do mesmo jeito, né? Porque é da lei divina, é da lei assim, da perfeição, está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei do progresso. Então todos nós estaremos evoluindo, estamos evoluindo, todos nós um dia chegaremos a ser anjos puros e perfeitos, assim como Jesus é, mas depende da nossa vontade. Quanto mais rápido fizermos coisas que precisam, mais rápido chegaremos nesse estágio. Então, tudo depende unicamente de nós. A cada um deu determinada missão, continuam os espíritos, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente. Olha só, essa palavra é importante, progressivamente. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre as reencarnações? Ou seja, não há saltos na natureza, não há progresso imediato. Todos nós atingiríamos esse progresso, essa progressão progressivamente, né? A palavra já diz, né? Progressão significa que não existe milagres, não existe evolução instantânea, tipo miojo, né? 3 minutos está pronto. Não, isso não existe. É um longo trajeto, uma longa jornada, buscando dentro de nós essa essência que Deus nos deu, né? Então, fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Olha o que falamos lá sobre Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará para aproximá-la de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, em tudo que a gente busca em si é a felicidade, né? A gente pode estar aqui nessa terra por diversos motivos. A gente pode estar aqui para aprender, outras vezes para espiar, a gente pode estar aqui para resolver algumas questões, algumas provas, mas no fundo, estamos aqui evoluindo, estamos progredindo espiritualmente. E se a lei do progresso nos mostra que ela não retroage, que a gente está sempre evoluindo, olha que consequência legal que a gente tem aqui. Qual a consequência que vocês acham que a gente pode tirar daqui? Se os espíritos evoluem indefinidamente, se a nossa progressão é um fato, e se o espírito não retroage, como está ali na sequência das perguntas, isso quer dizer que hoje nós estamos no melhor momento da nossa vida. E pode ser que a nossa vida material não esteja tão boa assim. Talvez a gente esteja passando por dificuldades financeiras, dificuldades profissionais, dificuldades de relacionamento, dificuldades familiares, todo tipo de dificuldade. Mas espiritualmente falando, que é o que realmente interessa, nós nunca estivemos tão bem quanto estamos hoje. Porque a vida é um eterno progredir. A vida é um eterno caminhar. A vida, até como nos diz André Luiz, a vida até concorda com as pausas. Agora não lembro se é André Luiz ou Emmanuel, que a vida concorda com as pausas de refazimento, ou seja, tem momentos em que a gente dá uma estacionada, a gente precisa descansar. O descanso faz parte da lei do repouso. Então tem momentos que a gente precisa, às vezes, dar um tempo para olhar para dentro de nós e parar, para pensar o que eu estou fazendo na minha vida, refazer planos, corrigir rotas. Então é importante que a gente faça isso. E a vida concorda com essas pausas, mas não vai interromper indefinidamente o nosso processo evolutivo, porque é da lei de Deus, da vontade de Deus, que um dia cheguemos à perfeição, à felicidade plena, a um progresso moral adequado para chegarmos cada vez mais perto de Deus. E assim a gente vai nos transformando naquela energia sutil que Deus nos deu quando nos criou simples e ignorantes. Todos nós temos essa centelha divina dentro de nós. Ou seja, todos nós temos todo o potencial para sermos alguém melhor, para podermos crescer e evoluir. Não precisamos ficar muito tempo parados nisso, se lamentando pela nossa sorte, porque a nossa sorte
Os espíritos nos responderam aqui, depende unicamente de nós. Né? Então, não há outras pessoas para quem a gente possa responsabilizar a não ser nós mesmos. Né? E aí Kardec pergunta, né, na questão 116, haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Obviamente que não, né? Os espíritos respondem que não. Todos se tornarão perfeitos. Então, isso já destrói também aquela crença milenar que a gente tinha antes, né? De achar que quando a gente fizesse coisas erradas, a gente ia espiar eternamente no inferno. Se a gente fosse bonzinho, a gente ia gozar de uma felicidade eterna no mundo celeste. E hoje a gente já vê que não é bem assim. Todos nós evoluiremos. Todos nós estaremos passando por as provas, pelas dificuldades, pelos momentos de ignorância ou de maldade por algum tempo. O tempo necessário para que a gente aprenda a lição. Mas aprendida a lição, seguiremos a nossa jornada, porque todos nós seremos perfeitos. Já está escrito ali no Livro dos Espíritos, e a própria lógica já nos mostra isso, né? Então, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já de outra vez dissemos, então, eles retomam o assunto, né? Um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Ou seja, a gente já passa a ter um outro conceito das penas eternas. Né? E a gente vai descobrir que não existem penas eternas. Existem penas que duram o tempo necessário para a gente aprender. Pretenderias que Deus, os espíritos agora nos intimam, né? Que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então ele já coloca aqui muito clara essa questão, né? Que depende de nós e que Deus está ali sempre para nos ajudar. E Kardec insiste na questão 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente, já diz os espíritos. E é o que falamos aqui. Tudo depende de nós. Se a gente acha que está se demorando muito na nossa marcha evolutiva, se a gente acha que as coisas não estão dando certo como a gente gostaria, é nós que precisamos nos corrigir. Nós que precisamos mudar a nossa rota para chegarmos mais próximo. Uns vão chegar mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas todos chegaremos. Isso é um fato. E isso nos dá também, a par de tudo isso que estamos falando, uma certeza muito grande, porque isso vai alimentar a nossa fé. A nossa fé, racionalmente estudada, ou seja, baseada no bom senso, vai nos mostrar que tem que ser assim. E se a gente sabe que sempre vai viver, que sempre teremos outras oportunidades e que todos nós vamos progredir, isso alimenta a nossa fé para seguir adiante, a nossa fé para fazer o que precisa ser feito, alimentar a nossa fé para fazer todas as coisas que possibilitem o nosso crescimento. Se a gente não acreditasse nisso, se a gente não entendesse essa lógica, esse progresso, como que a gente ia alimentar a nossa fé? Como é que a gente ia ter força para sair da nossa cama e ir para nossas lutas diárias, para o nosso desenvolvimento, se a gente não soubesse que as coisas fossem melhorar? Para o materialista deve ser muito mais difícil, né? Imaginar que está fazendo todo esse trabalho da vida, se esforçando para ganhar o pão diário, se esforçando para construir alguma coisa, sabendo depois que na hora da morte tudo se destrói, tudo se perde. É muito triste isso. Mas quando a gente tem essa certeza da vida eterna, quando a gente tem a certeza da progressão espiritual, quando a gente tem a certeza de que todos nós chegaremos nesse ponto da evolução, isso alimenta a nossa fé. A gente sabe que por mais dificuldades e problemas que a gente esteja passando, isto também passará. Por mais dores e sofrimentos que a gente esteja alimentando, por mais culpa que a gente esteja se remoendo, isso também passará. Porque é da lei do progresso que a dor também se modifique, que ela se transforme em amor, mas depende sempre da nossa boa vontade, da nossa intenção, das coisas que a gente precisa fazer para melhorar em tudo isso. Então, as coisas são muito mais profundas daquilo que nos mostra apressadamente as coisas da Terra. Existem muitos caminhos aqui na Terra para a gente atingir determinadas metas,
mas nem sempre as metas terrenas vão nos conduzir às metas espirituais, porque todos nós precisamos trilhar o nosso caminho do bem e do amor. Todos nós temos que seguir a nossa existência, né? Aí Kardec pergunta em tudo isso, né? Tá, legal. Mas será que Deus não poderia isentar algumas pessoas dessas provas? Será que Deus não poderia dar uma ajudinha, né? Fazer com que a gente evolua mais rapidamente? Isso equivale a dizer, será que Deus não poderia já ter criado os espíritos puros? Por que foram criados simples e ignorantes para trilhar essa jornada toda? Não seria mais fácil para Deus já criar tudo pronto? O que vocês acham? Claro que a nossa visão apressada poderia ter respondido que sim, Deus poderia ter feito o mesmo, né? Mas se não o fez, é porque ele tem um motivo justo para isso. Deus não erra. Deus não joga dados, como dizia Einstein. Deus não é aleatório nas suas leis. Tudo tem um propósito. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento dessa luta? E algumas pessoas poderiam dizer, mas eu não estou preocupado com mérito, eu quero é viver bem. Ok, mas isso é justo? Será que um Deus justo e bom vai permitir que essas injustiças aconteçam? Isso seria corromper o equilíbrio do universo. Se um só ser fosse beneficiado pela justiça divina para ser perfeito sem passar pelas lutas da vida, todo o universo estaria em colapso, porque as leis estariam sendo corrompidas. E isso não acontece, nem poderia acontecer, porque se dentro Deus justo e bom, ele dá a cada um a possibilidade de ser melhor, de se transformar. Não é muito melhor a gente conseguir as coisas pelo nosso próprio mérito, sem precisar ficar devendo favor para ninguém, mesmo que seja para os espíritos? Isso nos dá um sentimento de liberdade, de poder. A gente fala tanto hoje em dia em empoderamento, né? Mas qual o melhor empoderamento do que a gente vencer as nossas próprias dificuldades, vencer as nossas imperfeições e ser alguém melhor? Isso é o resultado do nosso esforço. E é isso que Deus quer proporcionar para nós, esse empoderamento, de nos dar a possibilidade de a gente estar vivendo conforme as nossas obras, né? Demais, continuam os espíritos, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Ou seja, é pelo convívio com as diferenças, pelo convívio com outras formas de pensar, é que a gente vai se burilando, que a gente vai se transformando para ser alguém melhor. Porque se todo mundo fosse igual a gente não cresceria, né? A gente ia ficar estacionado. Mas Deus nos deu justamente pessoas diferentes, estilos diferentes, ambientes diferentes, para que a gente vá desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso raciocínio, né? Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. E é disso que a gente fala aqui. Toda a progressão dos espíritos, toda essa evolução dos espíritos perante o mundo espiritual é para garantir a nossa felicidade e também o equilíbrio do universo. É ali nesse equilíbrio que a gente vai ter um campo fértil para se desenvolver. É ali nesse equilíbrio do universo que a gente encontra todas as possibilidades para ser alguém melhor, para testar nossas habilidades, para desenvolver o nosso raciocínio. Se não tivéssemos provas para vencer, como que a gente estaria melhor? Como é que a gente ia saber que já dá conta de algumas questões ou não? Então é muito importante a gente passar a entender as dificuldades da vida com outro viés, ressignificar os problemas e entender que todos eles são, como Joana nos disse, desafios, mas que têm todos uma solução, né? Então todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Então, pela fieira do mal, não.
mas pela ignorância, como falamos, né? Então, tudo que a gente poderia saber sobre isso, nesse momento, é isso. Saber que não somos maus, nem somos tão bons ainda. Nós somos espíritos em caráter de evolução. Somos espíritos que estão crescendo e evoluindo. Somos espíritos que estão se desenvolvendo na marcha do progresso. E é assim que a gente vai cumprindo o nosso propósito, assim que a gente vai se desenvolvendo perante o nosso universo. Porque Deus nos aguarda ansiosos para que a gente cumpra as nossas tarefas. Uma ótima noite para vocês, muita paz, muita luz e obrigado pela atenção.